Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as estratégias que eu usei para fazer a leitura da Bíblia toda com a Laura. Nós começamos quando ela estava com 2 anos e meio, em janeiro de 2019. E apesar dessa idade, antes disso, eu já tinha feito todas aquelas atividades que eu sugeri no vídeo, que tem o título Conheça 6 atividades que preparam a criança para a leitura da Bíblia toda. Então, como ela já estava familiarizada com esse processo de leitura da Bíblia, era algo frequente na nossa rotina. Eu também já tinha lido Salmos e o livro de Provérbios todo com ela. Então, quando ela estava com essa idade, eu coloquei esse objetivo pra gente e deu certo. Aos 3 anos e 5 meses nós concluímos e assim, foi algo realmente muito gratificante para mim, assim, eu me emociono e tô com essa emoção mesmo toda até hoje, porque foi realmente algo muito marcante do nosso ano passado. Eu vou começar falando sobre o ponto que era mais frequente. A forma mais frequente que eu fazia era com a minha leitura, eu lendo para ela, enquanto eu preparava alguma atividade do interesse dela, e aí ela ficava fazendo e ouvindo a minha leitura. A gente quer que a criança tenha sempre uma boa memória, boas emoções associadas a esse período de leitura da Bíblia. Então, você vai fazer essa leitura quando a criança não estiver com sono, quando ela estiver bem disposta, quando ela não estiver com fome, quando ela não estiver envolvida sentimentalmente, digamos assim, em nenhum outro processo, sabe? Que ela esteja livre mesmo para ouvir o que você vai ler. Essa leitura, com ela fazendo alguma atividade, rendia bastante. Então, às vezes eu ficava 20 minutos até meia hora lendo. E aí ela ia pegando, eu não tinha preocupação de fazer com que ela estivesse correspondendo à minha leitura, eu não tinha essa preocupação, mas ela sempre correspondia, ela sempre dava um feedback, às vezes numa palavra ela perguntava o que significava, ou às vezes simplesmente ela repetiu o que eu falava. Esse foi a primeira forma. A segunda forma foi ouvindo o áudio do aplicativo da Bíblia que a gente usa, YouVersion. Esse áudio eu colocava em momentos específicos, por exemplo, no café da manhã. Algumas vezes durante o café da manhã eu deixava o áudio da Bíblia para a gente ouvir enquanto fazia a refeição. Isso não era todo dia, mas ela correspondia bem, então eu ficava ali uns 10 minutos do nosso café da manhã sem o áudio, conversando com ela, e em seguida eu colocava o áudio. As leituras propostas na divisão que o aplicativo me dava, gerava mais ou menos 12 minutos de áudio para ouvir, todos os dias, né? Então, às vezes eu escolhia três passagens para ouvir no áudio e as outras eu mesma lia para ela. Nesse momento, já entra uma outra dica. E pode funcionar quando você está ouvindo no áudio ou quando você está lendo para a criança. Essa dica é a seguinte: você pede para a criança escolher, ou então você mesma escolhe uma palavra para ela acenar, para ela corresponder no momento em que ela ouvir essa leitura, ou no momento que ela ouvir você falando essa palavra. Por exemplo, Senhor. Então você combina com a criança: filho, toda vez que você ouvir a palavra Senhor, toda vez que eu falar Senhor, você levanta a mão. Levanta para eu perceber que você prestou atenção e que você ouviu. Essa é uma forma que você pode ter a certeza de que a criança está acompanhando sua leitura e está correspondendo a ela. Então, era muito praticada aqui, deu muito certo, principalmente a partir de 2 anos e 8 meses, mais ou menos, eu comecei a investir bastante nessa técnica e ela correspondia bem.
Outra forma de você perceber que a criança está prestando atenção é você envolvê-la na leitura fazendo de forma bem dinâmica. Por exemplo, se você citar algum fenômeno natural, chuva, trovão, algum som forte, então dos céus veio relâmpago, aí pede para a criança fazer o som desses fenômenos, né, da natureza. Ou então dos animais, se você está falando de oferecer sacrifício, uma ovelha, pede para ela reproduzir os sons, dependendo da leitura que você está fazendo, né? Mas no Velho Testamento é muito comum citar animais, então pede para a criança ficar atenta, e toda vez que ela ouvir você falar o nome de algum animal, ou vocês ouvirem pelo aplicativo o nome de algum animal, vocês fazem esse som, para ter certeza que a criança está prestando atenção e está conseguindo absorver um pouco da leitura. Outra forma de você envolver a criança na leitura e fazer com que ela tenha interesse nessa leitura da Bíblia é você criar um ambiente especial. Não precisa ser sempre, não precisa ser todo mês. Aqui eu fiz 3 vezes, eu acho, por aí, que eu criei tipo uma tenda no quarto dela, coloquei uma luz bem fraquinha, assim, que dava só pra eu ler mesmo, sabe? E aquele momento ali ela ficou tão atenta, tão envolvida, assim, e também foi um momento muito especial, assim, que eu aproveitei com ela, e ela lembra até hoje desses dias da cabaninha que ela fala, assim, sabe? Então, criar esse ambiente, preparar um cenário diferente, faz com que a criança se sinta motivada a fazer a leitura da Bíblia e esteja ali sempre esperando alguma coisa para saber o que vai acontecer nessa leitura. Outra coisa que você pode fazer, que eu fiz aqui, é fazer a leitura da Bíblia como se você estivesse declamando uma poesia. Vou abrir aqui aleatoriamente, deixa eu ver. Olha, saiu Tiago 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. E aí ela ficava toda assim, querendo saber o que eu tava fazendo, assim, sabe? Curiosa. E ela achava engraçado. E em meio a tudo isso, ela prestava atenção no que eu tava fazendo. Então é algo que você também pode investir. Nessa mesma linha, você escolhe alguns salmos, alguns provérbios ou até mesmo os evangelhos em alguns capítulos específicos para você ler e ela repetir. Nesse processo, você tem que ter cuidado para não cansar a criança. Lembrando sempre que a leitura da Bíblia tem que ser algo que a criança sinta interesse, que ela se sinta alegre em participar. Então você não pode cansá-la. Se você vê que ela tá desanimando assim, você para de propor dessa forma, sabe? Aí você escolhe um dia para você fazer uma voz de um animal e ela repetir com a voz de outro animal. Por exemplo, aqui eu fazia a voz do tigre, do leão, da onça. Aí eu falava assim: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Aí ela repetia com voz de gatinho: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Miau. Aí ela miava no final ainda. Então isso, se você quiser fazer com que a criança repita alguns momentos apenas para não cansar e não entediar, você pode usar essa estratégia. Você faz uma voz de um animal e ela repete com a voz de outro animal. E deixa ela escolher. Assim a criança se sente mais parte da atividade e ela gosta de ter essa questão de poder escolher, né? Algo que está muito presente nas características da criança dessa idade. E se ela pode escolher algo, com certeza ela vai amar aquilo, sabe? A próxima estratégia é usando um figurino. E quando eu falo em figurino, eu não tô falando para você preparar uma super produção, não. Tô falando de colocar uma fraldinha na cabeça e alguma coisa que prenda, sabe? Só para tentar remeter às vestimentas da época. E aí fica você e a criança lá, meio com aquela roupa, caracterizados, né?
para fazer a leitura. A criança gosta e aprova. Um outro ponto que eu usei aqui, mas não foi sempre, foi em alguns momentos, é que eu fazia a leitura inventando uma certa melodia, então fazia cantando. Vou dar um exemplo aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Exemplo bem que eu acabei de inventar, tá, gente? Então, assim, isso torna a leitura divertida. A criança vai se sentir interessada e vai brincar. Você com a Bíblia na mão, são cenas muito marcantes para mim. Eu com a Bíblia na mão, andando pela casa, fazendo como se eu estivesse declamando, cantando, e ela atrás de mim, tentando dançar, assim, sabe? E em tudo isso a gente ia aproveitando bons momentos em família, né? E também fazendo com que ela estivesse retendo e se divertindo. Então, é como eu falei, a gente quer que a criança se sinta interessada em fazer essa leitura. E por isso, cantando pode ser uma boa opção. A Laura é muito musical aqui, ela gosta de inventar música. Eu também acabo criando muita música em cima de versículos para ela memorizar. Então é algo que funcionou aqui. Se a sua criança também tiver esse perfil musical, se gostar de música, se tiver sempre cantando música, é uma boa forma de investir nessa leitura. Esse outro ponto foi ela que inventou. Já no final, assim, sabe? Ela já estava com 3 anos e 4 meses, mais ou menos. 3 anos e 3 meses, por aí. Ela ouvia a leitura e fazia gestos. Aí, assim, eram gestos aleatórios. Aí ela fazia assim, aí Senhor apontava, amor, coração. Aí ela ia desenvolvendo, sabe? Era até engraçado. Aí, às vezes, eu também fazia esses gestos quando nós duas estávamos ouvindo pelo aplicativo. Então, você também pode tentar isso. Você incentiva a criança a repetir conforme você vai fazendo. E aí, conforme o tempo vai passando, ela mesma já vai tomar a iniciativa para fazer os gestos da cabeça dela. Uma dúvida muito frequente que apareceu aqui foi em relação às leituras mais pesadas, né, e difíceis da Bíblia. E como eu fazia? Eu lia e usava eufemismo. Por exemplo, eu não chegava a falar que o filho matou a mãe. Em algumas passagens tem isso, a gente sabe que fala muito sobre morte e o castigo do povo, a destruição que viria sobre Israel. Então havia muitas profecias ruins, né, contra o povo de Israel toda vez que eles pecavam e desobedeciam a Deus. E Ezequiel foi uma leitura mais pesada e mais difícil de fazer com ela, porque ela já tinha mais de 3 anos, ela já tinha completado 3 anos. Então ela já estava muito mais atenta e ligada nas coisas que a gente estava lendo. E até porque já estava mais na metade do ano, né? Então a gente já tinha mais de 6 meses de leitura e ela já estava nessa prática a esse tempo. E aí o que eu fazia? Eu usava eufemismo. Aí eu falava, fez coisa errada, e Deus disciplinou, porque Deus queria mostrar como algumas coisas eu conseguia dar esse eufemismo, né? Passar de uma forma menos impactante para a criança, porque eu queria manter a minha leitura naquele momento, aproveitar o tempo de atenção dela. E nessa idade não é necessário a gente fazer um estudo teológico com a criança. Isso daí ela vai aprender, né, mais tarde. E a minha preocupação não era fazer um estudo teológico com base em todas as profecias que iriam se cumprir sobre o povo de Israel. Não era isso, não era essa a minha intenção. Então eu fazia uso desse eufemismo para não tirar o foco dela, para não desestimulá-la a ouvir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tido boas ideias e tenham conseguido pensar em formas de aplicar essas dicas na casa de vocês, na realidade de vocês. Foram as estratégias que eu usei aqui que deu certo. E outra coisa,
Se você atrasar, não desanime, não pare de fazer. O importante é você concluir. Eu tinha muito isso comigo, sabe? De que mesmo que eu atrasasse, eu ia manter. Se chegasse em 2020 e não tivesse terminado, eu não ia retroceder, eu ia continuar de onde eu tinha parado para concluir esse projeto. A mesma coisa eu incentivo você a fazer. Mesmo que você já tenha se atrasado, use essa ferramenta de ouvir também a Bíblia. Ajuda bastante nas suas atividades, enquanto vocês duas estão fazendo alguma atividade. Mas certifique-se apenas de ter a atenção da criança voltada para aquilo que vocês estão ouvindo. Às vezes a Laura se dispersava, então eu parava, aí eu perguntava se ela queria continuar ou se a gente ia mudar a nossa atividade. E geralmente ela dizia que queria continuar, então eu pedia para ela ter atenção e usava outras estratégias que eu comentei aqui, de levantar a mão, de fazer gesto, de ouvir o nome do animal e fazer o som dele, ouvir um efeito sonoro, fazer um efeito sonoro, né? De algum fenômeno da natureza, da chuva, do brilho do sol, algum gesto. E tudo isso permitia com que ela estivesse envolvida na leitura e também prestando atenção naquilo que ela estava ouvindo. Então é isso, gente. Essas foram as estratégias que eu usei para fazer a leitura da Bíblia toda com a Laura. Se você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida sobre elas, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder você, tá bom? Obrigada por acompanhar o canal Nossa Herança. Esse é um projeto que mora no meu coração. E eu também quero pedir para você compartilhar esse vídeo se você achar que pode ajudar outras famílias, outras pessoas a também fazerem a leitura da Bíblia, mesmo que não seja a Bíblia toda. Assim a gente vai conseguir ter mais crianças acompanhando a leitura da Bíblia com os pais. É isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Tchau!